Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi e mais um vídeo de atualização da campanha recorrente que eu promovo para arrecadação de fundos para o financiamento de ilustrações para os projetos de RPG que eu estou produzindo. O primeiro projeto que eu estou produzindo é o Belém Noturna, que é um documento em formato digital sobre o cenário do Vampiro à Máscara quinta edição, adaptado para o cenário da região metropolitana de Belém, aqui no estado do Pará. Para quem já me acompanha alguns vídeos aqui, sabe que eu já venho meio que explicando a estruturação do livro, algumas explicações introdutórias, a história sobre uma perspectiva dos vampiros para a região. E aí eu comecei a trabalhar o capítulo em que fala um conteúdo geopolítico da região, brincando um pouco com a ficção em torno do Vampiro à Máscara. E aí agora eu cheguei no conteúdo que faz um trabalho paralelo ficcional com a realidade, que são as verdades e mentiras sobre a cidade, que no caso é a região. Esse é um conteúdo que é encontrado no Chicago by Night. Eu estou seguindo a estruturação de conteúdo do Chicago by Night. Claro que não é tudo, nem tudo que está lá é aplicável aqui, e nem tudo que eu vou aplicar no Belém Noturna está lá. Mas pelo menos nesse começo é mais ou menos a estruturação que eu estou seguindo, e nele prevê essas verdades e mentiras, que é pegando características muito marcantes da cidade e trazendo para esse lado ficcional. Eu já preparei aqui no documento que eu disponibilizo para todo mundo que é apoiador lá da campanha recorrente. Para quem tiver em dúvida se tem condição de apoiar ou não, o apoio é de R$10 por mês, é um valor bastante acessível, que dará acesso a vocês ao arquivo textual em que estou construindo toda a descrição. Já estou com o capítulo 1 todo pronto, nesse momento estou construindo o capítulo 2. A partir do momento que vocês iniciarem o pagamento da campanha, vocês já vão ter acesso a esse arquivo. Então é dele que eu vou descrever aqui para vocês o que eu já avancei nesse campo de verdades e mentiras. No Chicago by Night ele coloca 5 verdades e 5 mentiras. Eu ainda não consegui colocar essa quantidade toda de conteúdo, eu só consegui trabalhar até agora 3 verdades, e são 3 elas que eu vou agora ler para vocês e comentar. A primeira delas é: a Grande Belém é a região portuária de maior importância na Amazônia Oriental. Quem viu o vídeo anterior percebeu o contexto histórico e socioeconômico que Belém representa para a região e para a logística que faz fluir os produtos desde a fundação da cidade. E isso é uma característica que eu achei interessante colocar aqui como uma verdade, que é realmente algo muito importante para a cidade. E descreve o seguinte: desde a fundação de Belém, a região metropolitana vem ao longo de sua existência sendo utilizada como ponto estratégico para o transbordo de riquezas extraídas da Amazônia, que seguem para o resto do mundo por meio aquaviário ou para o resto do Brasil pelas vias terrestres. Essa atividade econômica naturalmente atraiu pessoas de várias partes do país e do mundo que ajudaram a formar o povo que habita a região. Elas vieram em busca de emprego e oportunidades que um centro econômico e urbano dentro da região amazônica pode oferecer. De fato, a riqueza extraída da região amazônica demanda o emprego de centenas de pessoas, seja nas atividades de extração ou produção espalhadas pela região, ou seja nas ilhas urbanas espalhadas pelo mar verde de árvores. E a Grande Belém se destaca na Amazônia Oriental por ser o maior núcleo urbano da região. No entanto, tal como nas demais cidades brasileiras, a distribuição dessa riqueza fica em grande parte nas mãos daqueles detentores do poder e, consequentemente, levando à formação de várias áreas menos desenvolvidas e carentes de serviços públicos básicos. É nesse cenário que os membros de Belém buscam estabelecer a sua influência, colocando as suas mãos nas atividades econômicas que movimentam a Grande Belém.
Porém, os interesses entre eles constantemente se colidem, principalmente quando envolve a Camarilla e o movimento anarco, duas das principais facetas da noite belenense que protagonizam os ápices e derrocadas da região. Então, eu aproveitei essa questão da localização estratégica para a logística e transporte de mercadorias e riquezas da região para aplicar ao contexto ficcional da disputa de territórios das setas, no caso Camarilla e movimento anarco. Segunda verdade, a Grande Belém é desordenada. O desenvolvimento urbano de Belém possui duas facetas. A primeira determina a valorização imobiliária de determinados bairros que concentram serviços públicos, negócios privados, melhor infraestrutura urbana e melhores habitações. A segunda segue à margem da primeira, buscando pegar um pouco da opulência dos bairros mais valorizados quanto é possível, mas frequentemente amargando o esquecimento e o desinteresse dos detentores do poder. Isso, consequentemente, levou à formação de ocupações habitacionais desordenadas e marginais aos bairros mais valorizados. Essas ocupações, por décadas, vêm ocorrendo sem o controle dos governantes e que, por consequência, geram uma série de problemas sociais e urbanísticos. Recorrentemente, a presença do poder público ocorre muito depois do estabelecimento dessas áreas, o que inviabiliza completamente o planejamento das políticas públicas e leva as gestões governamentais a realizar ações mitigadoras ao invés de ações preventivas. Essa ocupação desordenada na Grande Belém criou segregações sociais bastante evidentes em seus ambientes urbanísticos, tendo como vetores dessa ocupação as áreas mais valorizadas que formam um sistema de corredores troncais que concentram a circulação de bens e pessoas nas cidades, tal como a Avenida Nazaré, a Magalhães Barata, Governador José Malcher, Avenida Almirante Barroso, Avenida Augusto Montenegro, Avenida Mário Covas e Rodovia BR-316. Às margens das áreas privilegiadas por esses corredores encontram-se os bairros com população de menor poder aquisitivo. Portanto, o deslocamento realizado na Grande Belém se concentra nesses corredores, por eles serem os que melhor são dotados de infraestrutura. Porém, esses corredores não são suficientes para absorver a demanda diária de pessoas que circulam por elas, assim gerando uma série de conflitos urbanísticos que prejudicam a qualidade de vida nas cidades da região e que são uma consequência da ocupação desordenada que ocorreu sem controle algum e continua ocorrendo. É nesse cenário que as seitas predominantes em Belém se rivalizam e buscam derrubar uns aos outros, enquanto os membros da Camarilla ocupam os territórios dos bairros valorizados de Belém, os lambedores se estabelecem nos bairros marginais da Grande Belém. Mas esse cenário tem mudado nos últimos anos, pois o que antes poderia ser um novo bastião para a Camarilla, a enorme área populacional de Ananindeua, denominada de Cidade Nova, foi tomada por anarcos, e a partir de lá foi instituído, com o apoio do gangrel João Caminhante, o Baronato dos Estados Anarcos de Ananindeua e Marituba, ao mesmo tempo que a Camarilla de Belém vem buscando a todo custo manter os seus atuais territórios diante das dificuldades resultantes da traição do antigo príncipe Vargas e da ameaça da Segunda Inquisição. Então, percebam que eu peguei uma característica real, que é a ocupação desordenada da área urbana de Belém. As áreas valorizadas de Belém coincidem com essa área aqui, que há mais ou menos 2 séculos atrás era onde ficavam as melhores casas, os melhores serviços, e a cidade meio que foi tendo uma ocupação desordenada aqui nessa área marginal, essa área principal. E o crescimento de Belém foi aqui, nesse eixo, então essa ocupação aqui também foi desordenada. Então as vias que eu citei aqui para vocês, elas partem por aqui, seguem nesse sentido, até chegar aqui na BR-316, que é a rodovia que que conecta a região ao resto do Brasil. Da BR-316 vai até a rodovia BR-010, que é a famosa rodovia Belém-Brasília. Então, esse crescimento ocorre aqui, as melhores ocupações estão aqui. Tem aqui Augusto Montenegro, que leva até o distrito de Coraci. Então,
no eixo dele tem as melhores infraestruturas e melhores habitações, e nas áreas marginais a elas são as ocupações desordenadas. A mesma coisa que eu citei ainda agora da Cidade Nova, que era para ter sido uma área urbana planejada. No início ela foi bem planejada, mas depois a circulação nela ficou bastante mal composta. E aí toda essa área aqui que surgiu em volta também foi uma área de ocupação desordenada. Então a Camarilla consegue ocupar essas principais áreas aqui de Belém, mas em todo o resto da região ela fracassa. Tanto que aqui, o que o La Sombra tinha recentemente sido nomeado como príncipe foi destituído, e aqui surgiu o novo baronato do movimento anarco aqui da região. Então hoje tem 2 baronatos, que é o baronato do Guamá, nessa área marginal, e aqui o baronato de Ananindeua e Marituba, tendo a Camarilla ocupando essas áreas mais valorizadas aqui nessa área de Belém. E a terceira verdade que eu trabalhei é: Belém é uma cidade insegura. Em 2018, Belém ocupou a primeira posição como a capital mais violenta do Brasil. Mas mesmo com a recente queda em 2021, ela continua entre as capitais com mais mortes violentas da região norte, com uma taxa de assassinatos de 22,3 por 100 mil habitantes. Esse ambiente de insegurança deve-se à baixa distribuição de renda e ao desequilíbrio social que, principalmente nas áreas periféricas da Grande Belém, levam à formação de grupos criminosos dedicados a furtos, roubos e contrabando, incluindo o de drogas ilícitas. Esse cenário é agravado em função dos conflitos que ocorrem entre esses grupos criminosos, que disputam entre si o domínio pelos territórios urbanos da região. O conflito mais intenso e que gera muitas vítimas ocorre entre o grupo criminoso organizado Comando do Norte e as milícias formadas principalmente por integrantes e ex-integrantes das Forças de Segurança do Estado do Pará. O Comando do Norte atua largamente na região norte do Brasil, tendo Manaus como principal centro de atividades e comando, mas tem Belém como importante ponto de transbordo do seu contrabando, onde a partir dali envia pelas vias terrestres as suas drogas para o resto do Brasil. No comando desse grupo criminoso, há lambedores que muitas das vezes se valem da ideologia do movimento anarco para atrair os livres ou os descontentes com a Camarilla. Em Belém, a representante maior do Comando do Norte é a ministra Anitta, que recentemente se auto-intitulou a Baronesa do Guamá. Porém, o seu domínio logo enfrentou a resistência das forças milicianas que levaram ao conflito aberto nas ruas dos bairros da Terra Firme e do Guamá. As milícias de Belém são independentes, mas eventualmente são influenciadas indiretamente por membros da Camarilla, através de seus contatos ou aliados dentro das forças ligadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Essa influência levou os milicianos a entrar em um conflito catastrófico e sangrento com o Comando do Norte, dentro dos territórios do Baronato do Guamá, que culminou com a intervenção da Força de Segurança Nacional e um estado de segurança máxima nas ruas da cidade. Como consequência, a presença intensa das polícias nas ruas e as eventuais operações de incursão em locais reportados como de atuação de grupos criminosos levou os membros e os lambedores da Grande Belém a um estado de sítio, pois a circulação nas ruas passou a ser fiscalizada em vários pontos, o que consequentemente aumentou a dificuldade em caçar nos campos de caça da região. Então, a insegurança na região gerou uma série de conflitos sangrentos que atraiu a atenção dos governos, que fez com que criasse consequentemente uma dificuldade muito grande para os membros caçarem na cidade. Então tá aí 3 eventos verdadeiros da região que estão levemente distorcidos para a ficção do Vampiro à Máscara. Espero que vocês tenham gostado. É esse o conteúdo que está formando o Belém Noturna. Inclusive, antes de terminar, deixa eu dizer para vocês que eu estou produzindo, participando do Vamtober e do Huntober, que é a comemoração do World of Darkness no período do mês do Halloween, e eu estou produzindo textos narrativos, tanto para o Vamtober, que é de Vampiro à Máscara, quanto o Huntober, que é do Hunter the Reckoning, produzindo textos em que são relatos de personagens do Belém Noturna. E vocês podem conferir esses textos lá no meu Instagram,
tem lá disponível para vocês darem uma olhada em cada um deles. Já fiz até aqui o dia 6 de outubro, mas vou produzir até o dia 30. Então, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Peço a você que considere a possibilidade de me apoiar no financiamento recorrente. O link do financiamento está aqui embaixo, no Catarse. Basta R$10 por mês que você já me ajuda e muito a viabilizar ilustrações desse projeto tão bacana que é o Belém Noturno. Muito obrigado e até a próxima. Falou!